Olá a todos, meu nome é Vitor Barbosa, eu sou consultor financeiro, sou fundador da GFC Gestão Financeira Criativa e eu preparei esse vídeo para conversar um pouquinho dos impactos que o coronavírus tem gerado nos pequenos e médios negócios. A gente está vivendo uma pandemia, essa pandemia passou a entrar na pauta do governo de todos os países e algumas medidas para evitar que a gente tenha um cenário ainda pior foram tomados pensando no aspecto saúde, né? Então, só para a gente pegar um panorama inicial, os grandes reflexos do coronavírus acabaram sendo e acabam sendo em relação à saúde. Então, é um vírus que traz sintomas e ele acaba sendo transmitido entre as pessoas. Então, desse problema que ele gera para a saúde das pessoas, governos em nível mundial, desde países, daí em nível estadual, municipal, acabaram tendo e estão se mexendo para controlar essa proliferação acelerada do vírus. E uma das medidas que muitos governos estão e já adotaram é a quarentena. Então, determinar que lugares com muita concentração de pessoas, comércios, passassem a fechar suas portas nesse momento e incentivar as pessoas a ficarem em casa. Então, aqui a gente vê uma cena, por exemplo, num centro de cidade cheio de lojas, cheio de comércio, e muitos deles acabaram tendo que fechar suas portas nesse momento. E locais com grande circulação de pessoas, aqui, por exemplo, a Praça da Catedral, aqui de Campinas, a gente vê também que num dia de semana é uma praça que está sempre cheia de gente, pessoas passando. E nesse cenário, por conta do coronavírus, por conta da quarentena, a gente vê que já está bem mais vazio. Então, a gente vai ver como isso acaba tendo um impacto muito grande na economia local, na economia dos micro, pequeno e médios negócios. E se a gente for pensar um pouquinho do aspecto econômico geral, o que mais mostra esse impacto do coronavírus na economia mundial é ele ter começado justamente num dos principais países do mundo, economicamente falando. Começou lá na China. A China hoje é o segundo maior país no mundo em relação a PIB, só está atrás dos Estados Unidos, e tem a maior população mundial, como a gente até vai ver no slide daqui a pouquinho. Mas então começou justamente num dos países que fazem a engrenagem do mundo girar em termos de economia. E como uma medida para segurar os casos, eles tiveram que ficar alguns meses praticamente parados, né? Eles também tiveram a quarentena lá. E isso acaba tendo um impacto para o mundo todo. Então, só para vocês terem uma noção, né? Como eu falei, China é a maior população mundial, segunda maior economia do mundo, e pensando na relação Brasil-China, a China é a nossa maior importadora, então ela também tem um peso muito grande na nossa economia. E os números da China, né? Então, por conta do coronavírus, a gente vê, por exemplo, a produção industrial teve queda de 13,5% no comparativo anual. É a primeira contração desde 1999, janeiro de 99. Lá na China, as vendas no varejo estão com uma queda de 20,5% em relação a 2019, é o maior declínio da série histórica do país. E os investimentos em ativos fixos, como infraestrutura, propriedades, máquinas e equipamentos, também estão vivendo uma queda de 24,5%. É a redução recorde do país. Então, esses são alguns números para a gente ver como o impacto na segunda maior economia do mundo são grandes. Eles já estão começando a superar esse efeito do coronavírus, então os casos já diminuíram, vários comércios já estão abrindo, mas a gente vê o impacto que essa pandemia gera nas economias. E aqui dando sequência, né, então, do ponto de vista mundial, economia mundial, a gente vê, por exemplo, uma redução na projeção de crescimento para a economia global. Números da OCDE, até o começo do ano estava em 2,9%, já caiu para 2,4%. Em relação à China, redução de crescimento deles de 5,7% para 4,9%. Estados Unidos, redução de 2 para 1,9%. E na zona do euro, também uma redução de 1,1% para 0,9%. E aqui no Brasil, a coisa também não é diferente. Vamos dizer assim, as projeções estão todas puxando os números para baixo. Do ponto de vista dos bancos, que sempre fazem projeções da economia, previsões. Então, no caso dos bancos, uma média de redução de crescimento
que era de 2,5%, para uma recessão técnica. Recessão técnica significa que a gente deve ter 2 trimestres seguidos de resultado negativo, ou seja, de queda na produção. Para o governo, a expectativa de crescimento, na última nota lançada, está em 0,02% no PIB, então um leve crescimento em relação a 2019, 0,02%, então é praticamente nulo. O Boletim Focus, na edição do dia 23 de março, colocou projeção de crescimento do PIB de 1,48% para esse ano de 2020. No último relatório estava em 1,68%. E a FGV também, com a sua projeção, prevê um recuo de 4,4% do PIB em 2020. Então, por conta dessas projeções, desse cenário que a gente está vendo, da economia tendo dado uma travada, a gente começa a ver notícias como essas, né? Então, com crise mundial e coronavírus, Planalto teme risco de nova recessão aqui no Brasil. E isso também fica bem ilustrado na Bolsa de Valores, né? A gente pega aqui a Bolsa mais ou menos em outubro do ano passado, já até um pouco antes ela estava no movimento de crescimento, batendo recorde de pontos. O Ibovespa aqui, que é o principal índice que mede a nossa Bolsa de Valores, começou esse ano até que mantendo aqueles números, na faixa entre 115 e 120 mil pontos, aí começou o coronavírus a derrubar a Bolsa. Então, a gente vê os impactos. A Bolsa de Valores ela acaba sendo um reflexo da economia, porque na Bolsa estão ações das principais empresas do país. Então, o mercado meio que ele fica volátil com cenários como esse do coronavírus. E do aspecto dos pequenos negócios, a cena, como eu falei para vocês, é muito preocupante, porque muitos cidades, estados estão decretando o fechamento de empresas e de comércio não essencial. Então, em algumas cidades, como aqui em Campinas, a gente só está tendo de portas abertas supermercado, farmácia, posto de gasolina. Outras empresas, outros comércios, por exemplo, restaurante, até podem estar funcionando, mas no esquema de delivery, então de entrega. E muitas empresas também acabaram mandando seus funcionários para o home office, então, para trabalhar de casa. Então, por exemplo, você pega shoppings estão fechados, lojas estão fechadas, então não está entrando pessoas, né, no estabelecimento. E isso, consequentemente, acaba gerando uma queda no faturamento. E algumas contas, independente da empresa estar aberta ou não, elas continuam vindo. Então, o grande problema aqui é você não ter esse faturamento e não ter também um saldo, uma reserva para pagar essas contas que continuam vindo. Então, a gente vai ver na sequência algumas dicas de como superar esse desafio. O que fazer nessa hora, né? Então, a primeira coisa é manter a calma. É um cenário que vamos dizer assim, uma coisa maior do que a gente esperava, é um cenário mundial, a gente não pode se desesperar. O desespero nessa hora pode fazer muito mal, tanto para a gente quanto para o nosso negócio. E é traçar um plano para a crise, um plano para isso que a gente está vivendo, de uma forma que ele amenize os impactos gerados pelo coronavírus. É aí que entra a ideia da gestão financeira para um cenário de crise, que eu acabei quebrando em três pilares, que a gente vai comentar. Primeiro deles, o pilar de planejamento, segundo pilar de controle de gastos, e o terceiro, alternativas e oportunidades para esse cenário. Do ponto de vista de planejamento, então, finanças sempre tem que caminhar junto com estratégia. No negócio é importante que eles estejam indo na mesma direção. Então, a importância de fazer um planejamento estratégico nesse momento, desse planejamento estratégico é derivado do planejamento financeiro, e eu gosto sempre de pensar em 3 cenários. Numa situação normal, fora, por exemplo, essa da pandemia que a gente está vendo, trabalhar com 3 cenários, pessimista, realista e otimista, de acordo com a realidade que o negócio está. Hoje, no momento de crise, num cenário de pandemia, onde tudo mudou, também trabalhar 3 cenários, mas já considerando que o cenário realista que a gente está é o que a gente está vivendo agora. Então, são negócios com as portas fechadas, não sabemos até quando isso vai. Então, o cenário pessimista seria aquele que demoraria mais para os negócios voltarem a funcionar normalmente. E o cenário otimista é que as coisas tendem a ir mais rápido. Então,
de repente, uma vacina, um tratamento, ou os casos comecem a diminuir de uma forma acelerada. Então, trabalhar com esses 3 cenários para a gente saber agir em cada um deles. Aí, dando sequência aqui, o planejamento estratégico, basicamente, para esse cenário de crise, é você pensar nas estratégias que você pode amenizar os impactos. Praticamente todo mundo está tendo impactos. Você fala, mas e o supermercado, Victor? O supermercado acaba tendo também porque começam a faltar alguns produtos em estoque. Ele tem o risco dos funcionários se infectarem, queimar a marca, por exemplo. Então, mesmo o supermercado que está aberto, até uma loja que está fechada, todos precisam ter suas estratégias. E as estratégias que amenizem esses impactos. E, em paralelo, a criatividade vai sempre bem-vinda. Então, por exemplo, estabelecimentos que trabalham em alimentação, bares, restaurante, pensar na ideia do delivery. A gente tem a opção dos aplicativos, ou você pode ter o seu próprio motoboy, você mesmo fazer as entregas, mas é uma opção para você não parar de vender. Pessoal de serviços, professores, consultores, quem tem essa opção de trabalhar via home office também vai muito bem. Hoje em dia a gente tem várias plataformas como Google Hangouts, como o Skype, como o Zoom, que você pode fazer reuniões e teleconferências tranquilamente. Você pode compartilhar sua tela e dar uma aula. Então são opções também de não parar. E para quem vende produtos, tem uma loja, a opção de trabalhar as vendas online, ou no seu e-commerce, ou pelas redes sociais, mas para tentar não parar. Talvez você não consiga vender tão bem quanto no momento normal, mas é trabalhar para isso. No planejamento financeiro, o grande lance é você dar o norte para o dinheiro. Ter uma projeção naqueles 3 cenários que a gente viu, das entradas, e uma projeção dos gastos, quanto que eu posso gastar em cada cenário. Para essa projeção das entradas, você pode trabalhar, por exemplo, um cenário pessimista vendendo praticamente nada, tendo um volume muito baixo de entrada. Um cenário realista, mais ou menos do que você acompanhou nesses últimos dias, tira uma média disso. E o otimista é das coisas começarem a voltar ao normal de uma forma mais eficaz. Dos gastos, é você levantar o que você já gasta hoje, somar tudo isso e contrastar com esses cenários. Na maioria dos casos, você vai ver que os gastos podem estar maior do que as receitas. Então, começa a olhar os gastos para ver o que dá para cortar. E principalmente nos gastos variáveis, veja o que dá para segurar, veja o que dá para negociar. Aqui a ideia do planejamento financeiro para esse momento de crise é diminuir o máximo possível o prejuízo desses períodos que a gente deve ter o coronavírus trazendo esses efeitos não só no ponto de vista saúde, mas na saúde financeira dos negócios. Então, como eu coloquei aqui, é um direcionador. O planejamento financeiro ele vai te ajudar a dar limite a quanto você pode gastar em cada coisa. E nesse planejamento financeiro é importante você também trabalhar com a ideia da reserva. Quem não tem reserva, nunca conseguiu fazer reserva, aprenda nesse momento de crise como uma reserva é importante. A reserva a gente nunca sabe quando a gente vai precisar usar, mas imprevistos acontecem. Imprevistos como esse, em nível mundial, imprevistos em nível do país, do estado, de uma cidade, às vezes só do seu negócio, mas a reserva é importante. E tente evitar aquela ideia, né? O que sobrar eu guardo, quando sobrar eu guardo. Não, tenta definir a cada venda que eu faço, eu separo 1%, 10%, ou eu apuro o lucro do mês e separo. Não deixa para depois. É um cofrinho que tem que ser enchido mês a mês, semana a semana, dia a dia. E é importante reforçar que essa reserva ela precisa estar num lugar acessível e seja fácil de resgatar. Então é legal ela estar no investimento, para ela render um pouquinho, porque talvez você não precise usar ela tão cedo, mas então que ela esteja rendendo. Só que não pode ser um investimento de risco, de alto risco, e que não tenha liquidez. Pelo contrário, tem que ser um investimento mais conservador, porque você não sabe quando você vai precisar, e que seja fácil de resgatar. Segundo pilar que a gente viu, a ideia do controle dos gastos. Então, como a gente está num cenário que muito provavelmente o faturamento diminui, então também é importante a gente olhar um pouco para os gastos, para diminuir o que der, para o prejuízo ser o menor possível. Então, é hora de segurar o gasto, só que a gente vai ver que não são todos os gastos. A gente tem que tomar cuidado. Gosto muito da ideia de dividir os gastos em gastos estratégicos e gastos não estratégicos. O gasto estratégico é aquele que agrega algo para o seu negócio, é algo que traz cliente, gera receita.
O não estratégico é uma obrigação, um gasto que você precisa ter, mas que não faz diferença para o seu cliente, não agrega nada em valor no seu produto ou serviço. Então, nessa hora que a gente vai olhar os gastos, a primeira coisa do gasto para você pensar em cortar é o não estratégico, diminuir o não estratégico, porque senão você pode cortar justamente o estratégico e isso trazer um impacto ainda maior e diminuir ainda mais as suas vendas. Então, por exemplo, um gasto estratégico que eu sempre dou conselho, não corte, tente segurá-lo o máximo possível, é o marketing, porque o marketing é a vitrine do seu negócio, onde as pessoas conhecem ele. Então, por exemplo, nesse momento de coronavírus, de crise, tem empresas que estão investindo ainda mais em marketing. Aqui eu coloquei 4 cases de grandes empresas que estão focando em ações que trazem o marketing para eles. Aqui no caso, Mercado Livre e McDonald's, eles mudaram o logo. Então, foi um marketing mais em relação à identidade. Agora, por exemplo, o iFood e Ambev, eles já estão fazendo ações, vamos dizer assim, de ajuda para os seus stakeholders ou de ajuda para a sociedade, mas que acabam gerando resultado. A gente pode chamar o marketing de guerrilha, que eles meio que estão arcando com alguma coisa, mas que depois vai trazer uma imagem mais forte deles. No caso da Ambev, a produção de álcool em gel que eles estão fazendo para doar para os hospitais. E no caso do iFood, redução de taxas, criação de fundo para os restaurantes, para os motoboys. Então, são alguns cases que a gente vê que eles não cortaram no marketing, talvez eles até gastaram mais nisso, mais para fortalecer a imagem. E quando a gente fala de controle de gastos, é importante que isso tenha uma ferramenta, tenha um controle mesmo, não pode ficar na nossa cabeça. E esse controle ele acaba sendo pelo chamado fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa basicamente é um lugar que você vai registrar as entradas e as saídas financeiras do seu negócio. Por exemplo, essa planilha aqui. Então, você vai tendo lá as entradas, quais são os tipos de saídas, e vai registrando diariamente, mensalmente, para você ter esse acompanhamento. E para fazer esse fluxo de caixa, você pode usar uma planilha, tem planilhas grátis na internet, por exemplo, do Sebrae. Tem gente que prefere o bom e velho caderninho, pode ser o caderninho. Existem também sistemas voltados para os pequenos negócios. Então, aqui eu coloquei o exemplo de alguns. Temos aqui o Meu Dinheiro, o Bling, o Conta Azul, o VHSys, o QuickBooks Zero Paper e o Granatum Financeiro. São alguns dos exemplos, existem vários outros, mas de uma ideia que são voltados para pequeno negócio e de uma forma de facilitar a gestão. Alguns deles têm não só a parte financeira, mas estoque, vendas, alguns têm a opção de emitir nota, boleto. Então, às vezes você não está conseguindo ter muito tempo para a gestão do seu negócio, mas então aqui são algumas plataformas que te ajudam nessa otimização. E são preços acessíveis para o pequeno negócio, né? Geralmente são mensalidades, inclusive o Meu Dinheiro ele tem até uma versão gratuita. Mas como eu falei, independente de ser caderno, planilha ou sistema, é importante ter um deles e manter o hábito de alimentá-los, porque são só ferramentas, né? Sozinhos eles não fazem nada. E ainda na ideia desse controle de gasto, a gente viu lá no começo a importância do planejamento financeiro, aí agora na sequência a gente registrou as entradas e saídas. E agora então é contrastar o que foi planejado com o que foi realizado. Então vamos dizer que eu tinha planejado gastar R$ 500 no mês em combustível, gastei 600. Vou ir acompanhando isso para não perder o foco do que eu tinha planejado. E, por fim, mostrar algumas alternativas e oportunidades para esse cenário. Então, nas crises, a gente tem que se mexer, a gente não pode ficar parado. Primeira delas, em função aos impostos. Então, tanto empresas que estão dentro do Simples Nacional, quanto os microempreendedores individuais, o MEI, o governo anunciou a prorrogação do vencimento do DAS e do boleto do MEI de alguns meses. Então, por exemplo, o boleto de março, que vence no dia 20 de abril, vai ser jogado para um novo vencimento para 20 de outubro. O boleto de abril, que vence em maio, vai ser jogado para novembro. E o de maio, que vence em junho, vai ser jogado para dezembro. Então, aqui a sugestão que eu dou é: esse gasto vai aparecer, não é que eles estão isentando, não, você vai ter que pagar nessas datas. Então, se possível, separe esse dinheiro, separa numa poupança, numa aplicação só para você resgatar daqui a alguns meses, e se der para não mexer, melhor. Porque o dinheiro já vai estar reservado, você não corre o risco lá na frente de se enrolar, porque daí você vai ter que pagar esse boleto que teve a data alterada, mais o boleto do mês anterior
por exemplo, setembro, você vai ter dois boletos em outubro, o de setembro e esse aqui de março. Então, tomar esse cuidado. E só em último caso, você está sem caixa nenhum, precisa pagar, aí você pode acionar essa reserva para impostos para pagar alguma conta. Mas aí depois tentar repor isso. Dando sequência nas alternativas, em relação às instituições financeiras. Então, os bancos, inicialmente os 5 grandes bancos, eles já anunciaram a suspensão de alguns financiamentos, as parcelas de alguns financiamentos, na média para 60 dias. Sugestão é, porque cada banco acaba definindo sua política. Então, sugestão é entrar em contato com o banco, ver o que eles têm oferecendo e negociar. Ou uma redução de taxas, ou empurrar esse empréstimo para frente, mas de uma forma que possa aliviar suas contas. Então, aqui também mostrando, além dos empréstimos que já estão rolando, também são novas linhas de crédito que estão sendo lançadas, muitas vezes com condições melhores. Então, por isso que você está meio enrolado, você já tem uma dívida andando, entre em contato com o seu gerente, com o seu banco e tente negociar isso. E nessa linha de crédito e soluções financeiras, você também pode pensar em buscar em lugares que às vezes você não tinha pensado, além do banco tradicional. A gente vai ver que existem opções de fintechs, que são soluções financeiras bem vinculadas à tecnologia. A gente vê que tem algumas que têm, por exemplo, os empréstimos, ou as próprias cooperativas de crédito, por exemplo, a própria SIC tem parceria com algumas delas e que podem ter condições bem melhores do que os bancos. Aqui mostrando algumas fintechs de crédito que têm linhas voltadas para pequenas e médias empresas. Então, a gente tem aqui o Nexus, o Tutu Digital e o IOU, eles são plataformas que a gente chama de peer-to-peer lending. São plataformas que a pequena empresa vai lá e se cadastra solicitando crédito e investidores vão e emprestam dinheiro para a empresa. E aí a empresa vai devolvendo o dinheiro depois todo mês. O BIS Capital é uma instituição financeira que empresta, então você vai lá, faz seu cadastro totalmente online. O FinPES é como se fosse um buscador de crédito para os negócios. Então você vai lá, fala, meu negócio precisa de um capital de giro de 10 mil. Aí entre os parceiros deles, eles vão ver se alguém está disposto a emprestar dinheiro para o seu negócio. E que eu coloquei um exemplo, o PeerBR é um exemplo de antecipação de recebível. Então, se o negócio vai lá, tem já uma nota fiscal que já foi emitida, uma venda que já foi feita, mas vamos dizer que você só recebe daqui 60 dias. Você pode antecipar isso. Então, uma solução também que pode ser pensada. Terceira opção de alternativa e oportunidade é em relação aos salários. Esse ponto está pegando muito porque, de um lado, as empresas não estão vendendo ou estão vendendo muito menos e não estão tendo uma folga, um saldo para conseguir pagar a folha de pagamentos. Só que do outro lado também, dispensar os funcionários num momento como esse pode gerar uma crise ainda mais árdua, né? Então, nesse momento, o governo ainda está estudando o que fazer. Ele já tinha tentado inicialmente fazer uma interrupção do pagamento por parte dos empregadores por 4 meses, só que isso foi revogado. Aí discute-se também, então, uma redução no valor que pode ser pago. Então, ainda é um processo que vale acompanhar para ver o que sai disso e se compensa o negócio aceitar essas condições. E tem a opção também de você pensar nas férias coletivas. É claro, é um período menor que você vai ter em relação ao afastamento, mas